Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de geometria analítica e agora vamos falar da circunferência, sua posição relativa. A posição relativa entre reta e circunferência nós podemos analisar de três situações possíveis. Então, primeiro, a reta S exterior à circunferência, que a gente vai chamar de lambda. Então, dá uma olhadinha. Se nós temos que a reta S ela é externa à nossa circunferência, então o que vai acontecer é que a distância D entre o ponto O e a reta S é maior que o raio. Então a distância que está ali em verde, ela acaba ficando maior do que o raio R. Isso é bem visível e bem perceptível. Então ali, lembrando que a distância é sempre perpendicular, medida sempre de modo perpendicular, certo? E aí o que a gente fala é que nesse caso a reta R e a circunferência lambda não possuem ponto em comum. E dizemos que a reta S é exterior à circunferência lambda. Então esse é o primeiro caso, quando nós temos uma reta que é exterior à circunferência. Vamos falar agora do segundo caso, que é quando a reta S é tangente à circunferência lambda. Então nesse caso, olha o que ocorre. Eu tenho um ponto de intersecção para os dois. Então aí nesse caso, o que vai acontecer é que isso ocorre quando D for igual a R. Então dizemos que a reta S, ela é tangente à circunferência lambda. Daí, nesse caso, a reta S tem um único ponto em comum com a circunferência lambda, o ponto A, denominado de ponto de tangência. Uma coisa importante aqui que merece destaque é que sempre que o raio tocar nesse ponto de tangência, o ângulo formado entre a reta, que seria o raio, e a reta S é sempre um ângulo de 90 graus. Então, sempre a gente vai ter 90 graus entre o raio e o ponto de tangência na reta S, tá bom? Temos também o seguinte, a reta S é secante à circunferência lambda. Quando isso acontece? No caso, quando a distância D é menor do que o raio R. Então, nesse caso, para as retas secantes, a distância D entre o centro da circunferência lambda e a reta S é menor que o raio R. Assim, o D menor do que R. E aí, o interessante nesse caso é que você tem que a reta S tem dois pontos de intersecção, o A e o B, com a circunferência lambda. E aí, mais um detalhe importante. Esse 90 graus que se forma aqui, nesse ponto M, esse ponto M é o ponto médio. Então, M fica sendo o meu ponto médio do meu segmento de reta AB. E mais ainda, OM, segmento OM, ele passa a ser perpendicular ao segmento AB. Então, essas duas informações são muito importantes para, em algum exercício aí geométrico, a gente acabar trabalhando com isso para poder resolver por um triângulo retângulo. Até porque a gente sabe que isso aqui também acaba formando um raio, né? Então, dá para a gente trabalhar com essa ideia de resolver a partir de um triângulo retângulo. Então, veja bem, a posição relativa entre reta e circunferência ela pode se apresentar de três modos. Quando a reta é exterior à circunferência, quando a reta é tangente à circunferência e quando a reta é secante à circunferência. Agora vamos passar para a posição relativa de duas circunferências. Em resumo, nós podemos determinar a posição relativa entre duas circunferências comparando os seus raios e a distância entre os seus centros. Então, olha só, primeiro caso, quando as nossas circunferências são externas. Nesse caso, não possuem ponto em comum. E aí o que acontece é que o centro C1 vai ter um raio R1 na minha circunferência lambda 1. E minha circunferência lambda 2, ela vai ter um centro C2 e um raio R2. Se somarmos R1 mais R2, esse valor ainda fica menor do que a distância entre o centro C1 e C2. Olha só o que eu acabei de dizer. A distância D acaba sendo maior que a soma dos raios R1 e R2. Por isso eu digo que elas são externas entre si. Se eu pego agora duas circunferências que são tangentes externas, olha o que acontece. Elas possuem um ponto em comum. Elas se tocam, só que cada uma tem a sua, vamos dizer assim, o seu domínio reservado.
Então, eu tenho um lambda 1 para ser da minha circunferência de centro C1 e raio R1, e um lambda 2 para ser minha circunferência de centro C2 com raio R2. Nesse caso agora, se eu somar o R1 com o R2, isso tem que dar exatamente a distância D. Então, o D fica sendo o R1 mais o R2. Agora, a terceira opção seria quando elas são secantes, e aí, nesse caso, elas possuem dois pontos em comum. No caso aí, o ponto A e o ponto B. Perceba que nesse caso a distância fica menor do que os dois raios. Então eu vou dizer o seguinte, que o módulo de R1 menos R2 é menor que a distância D, que é menor que o módulo de R1 mais R2. Então é um modo da gente caracterizar quando as nossas circunferências elas são secantes entre si, tá bom? É importante lembrar aí dessa especificamente, porque é a que pode te dar mais trabalho aí com relação à hora de uma prova para você ter que comparar. Então tem que lembrar que você tem que fazer o módulo de R1 menos R2, depois o módulo de R1 mais R2, e falar que a distância ela é um intermediário entre a diferença e a soma desses raios, tá bom? Agora a gente vai falar do quarto caso, que é quando a gente tem as circunferências tangentes internas. Então, nesse caso, o que acontece é que possui um único ponto em comum. E aí, olha só, os centros ficam muito próximos comparados aos raios. Então, o que a gente tem aqui é que as duas se tocam, só que uma tem influência de domínio sobre a outra. Então, agora a distância D ela vai ser igual ao meu módulo de R1 menos R2. Então, fazendo o módulo de R1 menos R2, o valor desse módulo dá sempre a distância D. Isso é ser tangente interna. E a representação geométrica fica assim. Agora nós temos o quinto caso, que é uma circunferência interna a outra. Nesse caso, o que a gente vai ter é que não possuem pontos em comum e elas ficam com essa característica. É como se uma englobasse a outra, né? Lambda 1 fica sendo englobada por lambda 2. Nesse caso, o que acontece é que a distância fica menor do que o módulo de R1 menos R2. Então, enquanto a tangente interna ela faz o módulo de R1 menos R2 igual à distância, no caso da circunferência interna a outra, a distância fica menor do que o módulo de R1 menos R2. E aí a gente vai falar do caso de serem concêntricas. No caso de serem concêntricas, o que a gente tem é que o C1 é exatamente idêntico ao C2, e a distância entre eles fica sendo zero. Nesse caso, lambda 1 e lambda 2 têm os mesmos centros, e a gente vai dizer que elas são concêntricas. No mais, pessoal, é isso. Essa questão da circunferência e da posição relativa fica resumido a esses desenhos, essas formas geométricas e essas comparações com a distância. Até a próxima, valeu, abraço.